ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Miguel Uribe foi alvejado, tiros nas costas, na nuca, na perna, está em estado crítico em um hospital colombiano, senador, candidato à presidência da Colômbia e já com um histórico dramático, porque ele é filho da Diana Turbay, uma jornalista colombiana que foi morta em 91. Ela foi sequestrada em 90 por um grupo ligado ao Pablo Escobar, aquele grupo, os extraditáveis, né? Quando havia pressão dos Estados Unidos para extradição de traficantes, e eles formaram grupos extraditáveis, inclusive com ataques a políticos que defendiam a extradição. Eles não queriam ser extraditados para os Estados Unidos. E quando houve uma operação policial para resgatá-la, ela foi morta, foi executada pelo grupo de Pablo Escobar. Pablo Escobar, ele tinha uma tese, talvez até para desculpar-se perante ele próprio, talvez para justificar a si mesmo o que ele fazia. Ele defendia a tese de que o tráfico da América do Sul para a América do Norte seria uma arma contra os Estados Unidos. Isso desestabilizaria os Estados Unidos. Não há dúvida que o consumo de drogas, que alimenta, é óbvio, o tráfico, esse consumo de drogas, e elas vão de várias partes do mundo para os Estados Unidos, hoje principalmente sintéticas, né, que estão dominando o mercado, as drogas sintéticas, até pela dificuldade de serem detectadas e, portanto, pela facilidade de serem colocadas dentro de um país. Mas isso é resultado de um país muito adoecido, o nível de consumo, né? Um país muito adoecido. Os Estados Unidos têm dado muitas manifestações de um adoecimento coletivo. E então é claro que as drogas não produziram isso, porque elas só são demandadas porque já havia esse problema, né? Mas elas vão provocando outras situações sociais, inclusive de violência urbana, de formação de gangues, etc. Mas o grande problema, talvez Pablo Escobar, inteligente que era, tenha percebido, nunca admitiu, mas há uma questão chave que derruba essa tese. É o fato de que o custo social, econômico, é muito maior na própria América do Sul. E mais, se alguém tem a ideia de enfrentar os Estados Unidos, deve ser no sentido de enfrentar o seu poder e, portanto, a sua plutocracia, o grande capital, os que controlam a máquina industrial militar, os que alimentam, inclusive doutrinariamente, mas também materialmente, a política imperialista, não o povo dos Estados Unidos. Não
a multidão que foi duramente flagelada pelas drogas nos Estados Unidos. Porque, como sempre, os mais pobres é que sofrem os efeitos de uma degradação social. Mas na América do Sul, na volta do bumerangue, na América do Sul, isso desencadeou problemas muito mais sérios. Aliás, não só na América do Sul, mas também no México, ou seja, também na América do Norte. Porque no México, na Colômbia, no Brasil, agora também no Equador, não se trata de gangues como aquelas que existem nos Estados Unidos e também em alguns países da América Central, mas de grandes grupos armados, organizados, com conexões internacionais. Mas esses grupos não são diretamente a causa, da grande violência. Mas esse universo, ele vai tendo subprodutos que resultam em anomia, em violência generalizada, em colapso da ordem e da segurança, e sempre, invariavelmente, atingindo brutalmente os mais pobres. Na Colômbia, no Equador, no Brasil, no México, os mais pobres são as grandes vítimas. Quantitativa e qualitativamente, desse flagelo amplo, generalizado, que, repito, atinge a ordem social, atinge pilares que são elementares para uma vida em sociedade, leva a segurança pública ao colapso e produz uma anomia no cotidiano que também é sentida muito mais pelos mais pobres. Então, essa ordem paralela, ela provocou mais pobreza, mais anomia, e a anomia leva à impossibilidade da mudança. Nenhuma anomia produz mudança. O máximo que pode produzir é uma reação da sociedade que, infantilmente, mas desesperada, equivocadamente, mas desesperada, passa a clamar por uma ditadura que, por sua vez, vai produzir novas anomias, vai produzir distopias, vai derramar sangue, vai ampliar as injustiças sem qualquer filtro e sem qualquer freio e sem qualquer contrapeso, como fazem essas ditaduras bem conhecidas na América Latina. O ataque contra Uribe, vale ressaltar, ele não é parente do Álvaro Uribe, que presidiu a Colômbia, mas é afiliado político do Álvaro Uribe, que inclusive incentivou suas candidaturas anteriores a vereador, a senador e agora a presidência, pelo Centro Democrático, assim chamado. O ataque a Miguel Uribe, e há um risco muito grande de ele morrer. Segundo os médicos, ele não está respondendo ao tratamento, mas claro, só Deus sabe, né, o que vai acontecer. Os médicos estão lutando. Mas esse atentado, e foi preso um garoto lá de 15 anos. E aí veio a questão chave, inclusive o governo da Colômbia está oferecendo uma pequena fortuna por informações que levem
ao mandante. Por que essa reação imediata do governo de Gustavo Petro? Porque imediatamente após o atentado e preso um garoto com uma Glock, uma pistola Glock. E aí a polícia, na hora, já sabe se foi a pistola que disparou. Isso é o beabá, né? Nesse tipo de coisa. Mas, imediatamente, percebeu-se, se ele agiu sozinho, e essa questão não está plenamente respondida, se ele agiu sozinho, ou se havia outros atiradores, mas tendo agido sozinho ou em grupo, ali não estavam os arquitetos, em tese. Às vezes sim, às vezes como aconteceu no Japão, um ato individual de um desesperado atacando o primeiro-ministro japonês. Não é isso. Não é isso que é colocado como hipótese mais provável pela polícia e pelo governo, e pelos investigadores do judiciário. Aí vem a disputa. Se houve o mandante, quem mandou? Pode não ter havido. Pode ser um ato desesperado, uma loucura. Ou até uma reação, mas é difícil imaginar que um garoto de 15 anos fosse movido por isso, porque Miguel Uribe é contra o projeto de Petro de reforma trabalhista. E Petro, que não teve o projeto aprovado no Senado, ele contestou a lisura da votação, porque senadores não votaram, ficaram sem votar, a sessão foi dada como encerrada antes. E ele está convocando um referendo para que o povo diga sim ou não à reforma. É, na verdade, uma medida para desfazer a reforma que foi feita em 2002 e que eliminou uma série de direitos dos trabalhadores colombianos. Petro tenta restaurar esses direitos e chamou esse referendo. Uribe havia dito o seguinte, que iria processar qualquer ministro de Estado que chancelasse essa convocação para referendo. E aí os ministros olharam para o Petro e ele disse, quem não assinar vai ser demitido. No meio desse troço, o Miguel Uribe é atingido pelos tiros. Pode haver vínculo? Pode. Mas iniciou-se uma disputa sobre a quem interessava. Se é que houve mandante, e repito, para o governo, para a polícia, houve mandante. Não foi uma ação individual de um desesperado, alguém que estava fora de si. Não é essa a hipótese que a polícia considera mais provável, nem o governo. Quem mandou? Isso explica a pressa de Petro em já colocar uma oferta. Centenas de milhares de dólares lá para quem deram um caminho para se achar o mandante. Porque a oposição apontou o dedo para, não o Petro, obviamente, mas para o governo, para a situação. Afinal, Miguel Uribe é oposição e é um dos mais implacáveis críticos de Petro. O governo aponta para a oposição, não dizendo que seus líderes planejaram algo assim, mas dizendo que interessava à oposição levar a sociedade a desconfiar do governo. Nessa guerra, você só vai chegar à resposta se encontrar o mandante. Haverá eleição, Petro não pode candidatar-se a um segundo mandato consecutivo, não pode buscar a reeleição. E o próprio Petro
inviabilizou a candidatura de sua vice, porque ela é crítica, ela considera que o governo ele vai um pouquinho, mas ele trai os trabalhadores. Ele avança se comparado com os governos anteriores, mas ele para rapidamente. Ele avança muito pouco e trai seus compromissos de campanha. E a oposição dizendo o contrário, que é um governo radicalizado e que é preciso que não haja continuidade, ou seja, alguém indicado pelo Petro. A Colômbia tem histórico de atentados. A Colômbia tem histórico de assassinatos de candidatos. E, portanto, não se trata de algo inédito. Houve atentados nos anos 80, nos anos 90, na primeira década deste século, na segunda década deste século, agora na terceira década deste século. Luiz Carlos Galan, Jaramillo Ossa, o Pizarro, Carlos Pizarro. Eles foram atacados quando eram candidatos à presidência. E o Galan foi atingido por uma rajada de tiros, ali foi coisa de profissional. Ele ia discursar em Soacha. O Jaramillo Ossa foi assassinado em Bogotá, também por um jovem de 16 anos. E o Pizarro, assim como o Petro, o Pizarro havia deixado o M19. O M19 acabou. Aliás, quem está dizendo que o Petro pertencia às Farc, não pertencia. O Petro pertencia ao M19. Movimento 19 de abril, M19, que não existe mais. Virou um movimento político. As Farc, em parte, viraram um movimento político, mas há a dissidência que não aceitou o acordo, e foi péssimo o texto, né, o proposto lá pelo Juan Manuel Santos, e há uma dissidência que voltou às armas. Infelizmente, não é mais as Farc dos tempos de Tiro Firro. Uma guerrilha que lutava pela reforma agrária, que lutava pelos direitos dos indígenas, dos pobres. As Farc se degeneraram em grande medida. Não toda a organização. Por isso ela se dividiu. Há grupos políticos que trabalham ideologicamente, mas há grupos que apenas usam a estrutura, os armamentos, os treinamentos para buscarem ganhos pessoais, ganharem dinheiro. Mas o M19 era uma outra coisa, e o M19 acabou. E o Pizarro era do M19. Mas esse é apenas um de milhares de episódios na história da América do Sul. Não estou nem falando de América Central e do México, na América do Norte. Estou me referindo só à América do Sul. O Equador tem um sujeito que já rasgou a Constituição, que invadiu representação diplomática mexicana para sequestrar um ex-vice-presidente, condenado lá por corrupção. Agora há um novo julgamento, foi até suspenso esta semana. Mas Noboa, reeleito, uma reeleição estranha, pela diferença do primeiro para o segundo turno, mas é claramente um governo de exceção. A Bolívia, que teve um tempo de prosperidade e de paz relativa, houve o problema do quarto mandato do Morales, a população disse não para a mudança na Constituição, mas uma vez alterada por uma intervenção
claramente arbitrária e inconstitucional do Tribunal Constitucional, essas coisas na América do Sul, ele pôde se candidatar. Mas aí veio a avaliação do seu governo e ele foi reeleito. Ele é o mais popular político boliviano. Hoje, o MAS, Movimento ao Socialismo, está partido em três. Não são mais dois segmentos, duas correntes, dois grupos, de Arce e de Morales. Já são três. E uma fragmentação. Morales está em Cochabamba e indígenas locais, ele é indígena, indígenas locais, armados inclusive com lanças, fizeram um muro de proteção, uma proteção física armada para que ele não seja preso, a uma ordem de prisão. Ele e Arce romperam, ele inclusive disse que o Arce fez um teatro quando houve aquela suposta tentativa de golpe de Estado televisionada, mas uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. E o Morales disse que era tudo encenação do Arce. E uma das medidas acertadas era que as Forças Armadas, aliás, elas nem precisavam ser incentivadas a isso, passariam a pressionar Morales. Os generais não gostam de Morales. Os banqueiros não gostam de Morales. E o Arce, que foi ministro do Morales, foi candidato à presidência com apoio do Morales, rompeu com o Morales. E nenhum dos dois deve ser candidato. O Morales será impedido, ele disse que será. Mas provavelmente será impedido. E o Arce abriu mão da candidatura. América do Sul, rica, com suas terras, seus minérios, suas águas, seu povo, sua cultura. Aquela bobagem dita pelo Vargas Llosa, que faleceu recentemente, não sei se antes de morrer se ele mudou de ideia, quando ele caracterizava a América do Sul como um indígena morrendo de fome sentado num banco de ouro. Isso é uma visão canalha e mentirosa. Ele não está no banco de ouro. O banco de ouro foi levado, tem sido levado, todos os bancos de ouro têm sido levados, ficando alguns lingotes com a elite local. Pelo contrário, eles lutam, não estão sentados sobre um banco de ouro. Mas essas elites, inclusive as políticas, e em alguns casos, como se vê na Colômbia e na Bolívia, principalmente as políticas, elas apostam permanentemente na crise, nesse cárcere em que foi metida a América do Sul. A crise permanente, misturada com anomia, com colapsos. E repito, da anomia não sai mudança. A ordem social e econômica não será alterada pelo estado de anomia. Anomia parece ser uma revolta, mas na verdade ela é uma resignação. Ela é uma aceitação perene da opressão social, econômica, política, do cotidiano, financeira, a opressão dos bancos, a opressão dos governos. A anomia não muda isso, ela é uma resignação. Ela é alimentada por aqueles que dirigem o espetáculo. E fica parecendo que é um estado de revolta, não é. A mudança exige organização. Mas essa crise permanente, esse cárcere em que meteram a América do Sul, impede a organização e qualquer ideia de mudança.
Claro, claro, há os que lutam, os que caminham, os que tentam. Mas isso não pode ser feito sentado à mesa e dizendo que a Cordilheira dos Andes é nossa Sierra Maestra. Está longe disso, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes.